Olá, meus alunos. Então eu vou falar um pouco então, dar uma relembrada do que a gente viu sobre orientação a objetos, o básico, nessa primeira aula que a gente viu antes do isolamento começar, né? Então esse aqui é a aula que vocês têm lá sobre os conceitos básicos de orientação a objetos, né? Classes, atributos, métodos e membros estáticos. Então a gente vai dar uma passada aqui para vocês lembrarem, tá? Então aqui eu expliquei para vocês em sala de aula, né? Aquele problema que a gente resolveu do triângulo, né? Fazendo um programa para ler as medidas de um triângulo, os três lados de um triângulo, calcular a área de dois triângulos e mostrar qual era a maior área. A gente fez esse programinha aqui. Aqui está a fórmula da área do triângulo. Bem simples, um programa sequencial usando uma estrutura condicional também. Aqui está o código, bem simples, não tem nada de orientado, já é um programa procedural, tá? Tudo escrito dentro do main, tá? Então, esse é aquele exemplo lá que vocês já têm, certo? Aí, a programação orientada a objetos, ela usa a estrutura de classe para representar um conjunto de objetos do mundo real. Então, um triângulo é um objeto do mundo real, é algo que possa ser uma entidade, algo que pode ser representado num programa. Então, eu posso representar um triângulo como uma classe e qualquer objeto que se enquadre, eu consigo criar um exemplar deste usando a classe. A classe é algo abstrato, os objetos são algo mais concreto, algo que você trabalha no programa. Então, nesse exemplo do triângulo, no caso aqui, em vez de eu tivesse 10 triângulos para criar no meu programa, usando a programação estruturada que vocês iam trabalhando, inclusive em Java, né, dá para usar desse tipo, vocês precisariam de 30 variáveis, né? São 10 triângulos, 3 lados para cada triângulo, teria 30 variáveis, certo? Então, não é uma boa ideia. Então, a gente adota uma outra técnica, que é a classe, que é uma estrutura que pode ter atributos, os atributos da classe, né? O que você quer são as características, né? As informações, os dados que você quer armazenar, a gente chama de campo também. Tem os métodos, que são os comportamentos, né? No caso do triângulo seria calcular a área, calcular outros itens do triângulo. Em orientação a objetos também tem outros recursos aqui, também bastante importante, que devem em outras aulas, né? Construtor, sobrecarga, encapsulamento, herança, polimorfismo. Então aqui tem alguns exemplos de classe, produto, cliente, triângulo, e depois a gente tem outros tipos também de estruturas em programação orientada a objetos, aqui um pouco mais avançado, tá? Então aqui eu tenho minha classe triângulo para representar um triângulo, eu tenho lado A, lado B e lado C é um double, tá? Então aqui está a diferença. A diferença aqui é como a gente vinha usando 6 variáveis para representar dois triângulos, e aqui não, aqui você está usando, é como se fosse um tipo de dados a classe. Então aqui o x é do tipo triângulo, que é uma classe, e o y também é do tipo triângulo, que também é uma classe. E quando você usa o operador new, você está criando um objeto dessa classe, está dando vida, você está criando uma porção de memória para armazenar ele, e na memória fica representado como nessa imagem aqui. Tá? Cada objeto tem os seus atributos e seus dados armazenados na memória. E aqui está, então, o programa que usa a classe triângulo, tá? Para fazer o cálculo. Aqui ele vai ler os valores do triângulo, aqui ainda está fazendo o cálculo usando o método antigo. Então aqui eu tenho a criação do triângulo, como que fica na memória do computador, o endereço da memória, a representação, etc. Tá? Então aqui eu tenho classe. Classe é a definição do tipo dos objetos que eu quero criar, como se fosse classe, é como se fosse a planta de uma casa, e a casa é os objetos. Eu consigo construir várias casas a partir de uma planta. Se você tiver um modelo, você consegue construir vários objetos. Então, a classe e o modelo. Tá? Então, cada objeto nada mais é do que uma instância, né? Um exemplar dessa classe. Então, nesse exemplo aqui que eu já mostrei para vocês em sala de aula, ele vai mostrando aqui no material o código original sendo melhorado, sendo transformado em orientação a objetos. Tá? Então, aqui
já tem um método, tem uma função, né? A gente chama de complemento da classe, né? Ou método. Então aqui está o método para calcular a área do triângulo, tá? Tá bem explicado aqui o que é cada item, para vocês verem com calma. Aqui está a representação em um ml da classe. Não sei se o professor Dair já mostrou para vocês alguma coisa. Isso aqui é a notação orientada a objetos para a criação da documentação de um sistema orientado a objetos. Bem simples, aqui é a classe, aqui os atributos. Esse menuzinho aqui significa que o atributo é público. A gente vai ver isso mais para frente. Que o atributo é privado e o maisinho é público. Tá? É o método da classe, vem nessa caixinha que os atributos aqui das classes. Tá? Tranquilo? Aqui os benefícios, a gente pode reaproveitar o código, delegar o que é de uma classe fazer e não da outra fazer. Então calcular a área do triângulo é da classe triângulo, não é de nenhuma outra classe, não é do programa principal, a tarefa de fazer isso, então a gente delega, tá? Delegar as responsabilidades. Então, sobre a classe triângulo é isso, depois eu vou continuar em outro vídeo, o restante da aula, para falar mais sobre orientação a objetos com vocês.